Então, dando sequência às respostas que me pediram, né, sobre como Maomé criou, eu não digo exatamente que ele tenha criado, porque não é assim que os muçulmanos veem, mas como foi que ele recebeu a mensagem do anjo Gabriel e começou a dizer para os moradores de Meca que Deus era um só, o mesmo Deus do cristianismo, do islamismo e do judaísmo, e que ter escravos não era uma coisa de Deus, não era uma coisa permitida, era uma coisa extremamente cruel. Maomé, ele perdeu os pais muito cedo, a mãe dele se chamava Mina e morreu quando ele tinha apenas 8 anos, e o pai morreu bem antes disso. Então a história de Maomé era de um garoto órfão, triste, que foi adotado pelo Abu Talib. Abu Talib era o tio dele, que era, na verdade, um grande sheik de Meca. Então, Maomé não foi criado numa família pobre, ele foi criado pelo tio que tinha uma condição econômica boa, que o fez ter acesso a uma série de coisas boas. Ele não era um garoto pobre do meio do deserto, ele foi criado por Abu Talib, que fazia também parte dessa tribo dos Quraysh, que dominavam economicamente, militarmente enfim, dominavam todos os aspectos da vida social em Meca. Até que Abu Talib, quando percebe que Maomé tinha recebido essa mensagem do anjo Gabriel, e fala: caramba, o que Maomé está fazendo? Ele está chamando as pessoas para dizer que só existe um Deus, e para falar de reconciliação, ou para falar de direitos das mulheres à herança, que tudo isso era tudo que os Quraysh detestavam. Para vocês terem uma ideia, na época de Maomé, em Meca, as meninas eram... quando nascia uma menina, e provavelmente aquela família queria um menino, porque eles, assim como na Itália, onde eu morei 6 anos, tem essa coisa de que o filho, o homem, e como teve no Brasil durante muitos anos, de que o filho é o que daria continuidade para a família, para o sobrenome, e as meninas eram desprezadas. Isso aconteceu no Brasil durante séculos e séculos, e em Meca também, só que em Meca, onde hoje é a atual Arábia Saudita, eles enterravam vivas as meninas, milhares e milhares de meninas, quando eles queriam um filho homem, por machismo, misoginia, só que eles não esperavam que a menina morresse para ser enterrada. E Maomé começou a deplorar isso, a questionar: vocês enterram meninas vivas, fazendo com que elas passem por um sofrimento imenso, isso não pode ser aprovado pelos deuses ou por um deus, e isso é completamente contra a própria natureza humana. Maomé começou a questionar uma série de coisas, mas nessa época ele ainda tinha um escravo, e ele quis então comprar a liberdade do seu escravo, ainda que o escravo decidisse ficar com ele. O escravo de Maomé chamava Bilal, que hoje é um nome também usado bastante na Turquia e em vários países muçulmanos como uma homenagem, porque ele se tornou o primeiro muezin. Muezin, na cultura islâmica, é uma figura que eu acho muito bonita, que é do homem que fica lá em cima na mesquita chamando para prece e cantando de uma maneira muito linda, calma e poética, chamando as pessoas, assim como na igreja cristã a gente tem os sinos, né? Nós, a vida inteira, eu lembro até hoje a emoção que eu sentia quando tocavam os sinos da matriz da Catedral de Santo Antônio, da cidade onde eu cresci e nasci, em São Paulo, que é Guaratinguetá. Então, os sinos da matriz têm uma emoção muito grande até hoje sobre mim, porque chamavam para missa, para prece, para de alguma maneira entrar em contato com Deus. Os muçulmanos, em vários países muçulmanos, têm o muezzin, que é a figura que canta e faz o papel dos sinos para chamar os fiéis para prece durante alguns minutos, 5 vezes ao dia. Então Bilal foi o primeiro dos muçulmanos que começou a cantar para chamar as pessoas para prece, ainda em Medina, quando Maomé foi expulso de Meca pelos Quraysh, e ele foi para Medina para poder pregar e falar de perdão, de paz, da mensagem que ele havia recebido do anjo Gabriel sobre existir apenas um Deus. Então, é interessante também as semelhanças nesse caso entre Maomé e Jesus. Os dois foram perseguidos. Maomé foi jurado de morte pela tribo dos Quraysh, e em um certo momento eles decidiram
que para que não pesasse sobre nenhum dos homens da tribo a culpa por ter matado Maomé, que todos eles atirariam ao mesmo tempo. E eles armaram uma emboscada que acabou não dando certo, e eu vou falar sobre isso no próximo vídeo.